Pessoal, olha só que interessante. Tá? Esse circuito aqui, eu vou começar com uma frase que diz assim, ó: nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Eu tenho uma bateria aqui de 100 volts. A gente sabe que a bateria é um gerador. Ela gera carga, certo? Porque ela tem uma DDP, uma diferença de potencial, positivo e negativo. A gente sabe que o sentido convencional da corrente elétrica vai do positivo ao negativo. A corrente que sai aqui do positivo é a mesma que chega aqui no negativo, não muda a corrente elétrica, né? E daí o que acontece, pessoal? Eu escolhi um ponto determinado aqui, ó, ponto A, certo? Ponto, isso aqui é um ponto. Por que é um ponto? Porque é um único ramo, né? Eu estou num único ramo aqui, ó, tá? E daí eu passei da bateria, pessoal, eu vou ter um nó, aqui eu vou ter um nó, aqui eu vou ter outro nó, aqui eu vou ter outro nó, aqui, e é isso, né, pessoal? Daí o que acontece? Aqui eu tenho um ponto. Nesse ramo aqui, pessoal, saindo desse ramo aqui, passando pela bateria, nesse ponto aqui eu vou ter 100 volts, que é o que vale a minha bateria, certo? Eu estou andando pelo sentido convencional da corrente elétrica. A gente sabe que o sentido real vai do negativo para o positivo, ou seja, onde tem a falta do negativo, ele vai preencher as lacunas. Só que eu estou usando o sentido convencional da corrente elétrica. E daí, no sentido convencional, vou encontrar um resistor aqui de 10 ohms, que está no sentido da corrente, ó, esse resistor aqui, ó. E daí eu vou ter uma queda de tensão sobre ele. E como que funciona a queda de tensão? Eu tenho um resistor de 10 ohms e uma corrente de 1,5 ampere que eu determinei, tá? Essa corrente eu determinei, 1,5 ampere. O que é a queda de tensão? É a resistência multiplicada pela corrente. Eu vou ter 15 volts. Está em unidade fundamental ampere e ohms. Eu vou para a unidade fundamental, que é volts. E daí, como está no sentido da corrente, ó, o resistor está no sentido da corrente, ele vai consumir, ele é um consumidor de carga. Ele vai consumir 15 volts. E se eu tenho 100 volts aqui, do outro lado aqui eu vou ter 85 volts. Eu vou encontrar outro resistor no mesmo ramo, pessoal. No mesmo ramo, ó. Então a corrente aqui é a mesma, 1,5 ampere. E daí qual é a queda de tensão nesse resistor aqui, ó? A mesma coisa, 5 ohms multiplicado por 1,5 ampere. Eu vou ter uma queda de tensão de 7,5 volts. E daí a gente vai diminuir, né? Porque o resistor está no sentido da corrente elétrica. Ele consumiu quanto? 7,5 volts. E daí o que acontece? 85 menos 7,5. Aqui nesse nó eu vou ter 77,5 volts. Sentido da corrente, sentido da corrente. Aqui eu vou encontrar outro resistor, porém, aqui é o GND, né, pessoal? O ground ou terra frio, certo? Como o ground é zero, o potencial negativo, e eu estou com 77,5 volts aqui, ó. A DDP, então, aqui, entre o positivo e o ground, toda a queda de tensão dos 77,5 volts
vai cair sobre esse resistor aqui. Vai ter essa queda de tensão de 77,5 volts. E daí, para mim saber a corrente, pessoal, para saber a corrente, eu vou me utilizar do famoso triângulo da lei de Ohm, que a tensão é a resistência pela corrente. A corrente é a tensão dividida pela resistência. Quem é a corrente? Ó, é a tensão que cai sobre esse resistor, tá? Dividido pela resistência de 7 ohms. Aí vamos fazer o cálculo. 77,5 dividido por 7, eu vou ter uma corrente de 11,071 ampere. 11,071 ampere. Vamos colocar aqui, ó. 11,071 ampere. E daí o que acontece, pessoal? Como eu tenho um nó aqui, ó, tá chegando 1,5 volts aqui nesse nó. Só que eu obtive aqui, ó, 11,071 ampere. Só que aqui eu tenho um potencial positivo, aqui eu vou ter 100 volts aqui nesse nó. 100 volts nesse nó aqui. Potencial maior, né, pessoal? Vai do maior para o menor aqui, ó. Então a corrente está nesse sentido aqui, ó. Então, para mim saber a corrente desse ramo aqui, eu vou ter que pegar os 11,71 ampere e diminuir pelo 1,5 ampere. Menos, ó, 11,071 menos 1,5. Então eu vou ter aqui nesse resistor uma corrente de 9,571 ampere. Porque essa corrente de 1,5 ampere vai se somar com essa e vai virar essa. Entenderam, pessoal? Por isso que eu peguei essa e diminuí dessa. E encontrei essa. Daí eu tenho que saber a queda de tensão nesse resistor aqui, ó. Como ele é um resistor de 1 ohm, 1 vezes 9,571 ampere vai dar 9,571 volts desse resistor aqui, ó. Eu vou colocar um asterisco em cima dele como referência para não poluir muito. Eu vou colocar o valor aqui do lado, pessoal. Então, 9,571 volts. E daí o que acontece, pessoal? Eu já achei a queda de tensão nesse resistor. Eu estou indo contra a corrente agora. Então, esse valor aqui do nó de 77,5 volts vai se somar com a queda de tensão do resistor. Vai se somar por quê? Porque eu estou indo contra a corrente. Então, nesse nó aqui, ó, eu vou ter que ter a soma, né? De 9,571 volts que cai sobre ele, mais 77,5. 77,5. Que vai dar 87,071 volts nesse nó aqui, pessoal. 87,071 volts, certo, pessoal? Nesse nozinho aqui, ó. E daí eu tenho que saber que esse outro resistor aqui de 4 ohms, ele está no GND também, ó. No ground ou terra frio. Ele está no sentido da corrente, ó. Vai do potencial maior ao menor, ó. Vai do potencial maior ao ground. Então, toda essa tensão de 87,071 vai cair sobre esse resistor aqui, ó. Ele vai consumir toda essa carga. E daí, para mim saber a corrente que circula nele, eu vou ter que dividir por 4 ohms, ó. Eu tenho 87,071 volts dividido por 4. Eu vou ter uma corrente de 21,767 ampere. 21,767 ampere. Pessoal, esses polos que eu coloquei aqui, ó, aqui também tem, ó, positivo e negativo
não é a polaridade do resistor. Resistor não tem polaridade, a gente sabe. Isso daqui é a DDP, a diferença de potencial, é isso que eu tenho que entender. E daí o que acontece, pessoal? Você vê, ó, eu tenho polo positivo e vai passar por esse resistor aqui uma corrente que vai chegar nesse outro nó aqui, né, pessoal? E a gente vê, ó, a corrente que passa nesse resistor é essa daqui mais essa daqui, pessoal. Entenderam? É a soma dessas duas correntes. Então, eu tenho 21.767, 21.767 mais o que? 9,571. 9.571. E daí eu vou ter uma corrente, ó, de 31.338 nesse resistor. 31.338 ampere. E na bateria, pessoal, passa quanto na bateria aqui, ó? A bateria, eu tenho outro nó aqui, ó. Eu tenho que entender que é a soma dessa corrente com esses 1,5 ampere aqui. Certo, pessoal? Então vai ser 31.338 ampere mais 1,5 ampere. 32.838 ampere passa na bateria. Então, 32,838 ampere vai passar pela bateria de corrente. Certo, pessoal? E daí o que acontece, pessoal? Eu quero saber essa resistência, eu coloquei até um ponto de exclamação aqui, ó. Qual é a queda de tensão nessa resistência aqui, ó? Eu vou pegar a tensão de 87,071, 87.071 menos, eu vou tirar, ó, 100 volts. Primeiro eu vou colocar o 100, ó. Eu tenho 100 volts aqui nesse nó. E nesse nó eu tenho 87,071. Eu vou diminuir, né, pessoal? Menos 87.071 igual a 12 volts,929, pessoal. 12,929 volts. Esse resistor aqui, ó, vai consumir... Ele vai consumir quanto? 12,929. Entendeu, pessoal? 12,929. Como eu estou indo contra a corrente, né, pessoal? Diminuiu o valor do 100, ó. Se tu vai contra a corrente, vai para o 87, ó. A favor da corrente, entenderam? Contra a corrente, ó, o valor se soma. 87,071, ó. Eu vou caminhar contra a corrente para vocês entenderem, ó. Eu tenho a queda de tensão que eu encontrei, ó, pela diferença dos 100 volts que tem aqui nesse nó e nesse nó 87,071, certo, pessoal? Se eu for contra a corrente, eu vou ter 87,071 mais contra a corrente soma, ó, 12,929, que dá os 100 volts. E a favor da corrente diminui, né? Então, eu tenho 100 volts. Se eu for a favor da corrente, ó, menos 12,929, eu vou cair no 87,071. Olha que legal isso, pessoal. E qual é a corrente que circula nesse resistor? Qual é a corrente? O que é a corrente? É a tensão do resistor dividido pela resistência. Né, pessoal? A corrente seria isso. E a resistência, pessoal? E a resistência seria quanto? Então, eu encontrei a DDP, que é os 12,929 volts, certo, pessoal? Essa daqui é a DDP, a queda de tensão nesse resistor aqui, certo, pessoal? Tá? E daí a corrente é essas duas que se somam, que vem sobre esse resistor, porque 1,5 sobe para cá. Então, é essas duas correntes aqui, ó. Então, eu vou pegar esse valor de 12,929 e vou dividir pela soma dessas duas correntes aqui.
Entenderam, pessoal? A soma delas dá 31.338 amperes. Então, vamos ver a corrente, 12.929 volts, dividido por 31.338, que é a soma dessas duas correntes aqui, ó, pessoal, tá? Dividido por 31.338, igual, olha a corrente, 0,412 amperes. Eu vou colocar de outra cor, ó, 0,412 amperes. Olha só, pessoal. Eu não coloquei o valor após os milésimos ali, ó, para não ficar pouco didático o cálculo, certo? Então, eu vou ter uma DDP nesse resistor, que é o que eu queria saber, de 12,929 volts, que é essa diferença de potencial desse nó para esse nó. Eu vou ter uma corrente, que é a divisão da queda de tensão sobre esse resistor, pela soma dessas correntes da bifurcação aqui, que é a mesma que chega aqui nesse nó, lei de Kirchhoff, a corrente que chega no nó é a mesma que sai, certo? Eu peguei o valor da queda de tensão, dividi pela corrente e achei o quê? Ó, queda de tensão, certo? Corrente, e aqui, desculpa, pessoal, é a resistência, né? É o que eu queria saber, ó. A resistência que eu queria saber é 0,412 ohms, pessoal. Uma resistência bem baixa. Vocês conseguiram entender, pessoal? Eu peguei a queda de tensão, que é a diferença de potencial dos nós, e dividi pela soma das correntes aqui, ó. Que é a corrente que vem nesse nó e se bifurca, ó. Certo, pessoal? E dividi pela soma dessas duas correntes e achei uma resistência de 0,412 ohms. Certo, pessoal? Se lhe foi relevante esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo